Os planos de Deus não podem ser frustrados. Os planos de Deus não podem ser frustrados. É sobre isso que nós vamos conversar, é sobre isso que nós vamos ministrar em mais um devocional com o Senhor. Já vai separando o seu copo com água, já vai separando o seu caderno de orações, separa, pega agora a sua Bíblia e nós vamos agora ter um momento de comunhão, um momento de palavra e um momento de oração ao Senhor nosso Deus. Para você que ainda não me conhece, eu sou o pastor Bruno Weiser e abra sua Bíblia em Jó capítulo 42, nós iremos ler do versículo 1 ao versículo 6 e a palavra diz assim: Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste: escute, porque eu vou falar, farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Palavra maravilhosa, uma palavra poderosa. Então nós estamos vendo aqui que a palavra ela está dizendo sobre o caráter de Deus. Eu tenho conversado com você, eu tenho refletido com você, e o momento que nós estamos vivendo, e possivelmente tem grande chance de você estar vivendo, que é um momento de frustração coletiva. Eu não sei se você tem reparado quando você vai ao supermercado, quando você vai à padaria, quando você anda pela rua, quando você conversa com as pessoas da sua igreja, quando você conversa com as pessoas da sua família. Você já reparou como que está pesada a atmosfera das pessoas, o ambiente social, a sociedade, as pessoas em geral? Você já observou que as pessoas elas estão tristes? Você observou que as pessoas elas estão decepcionadas? Você percebeu que, de forma geral e ampla, as pessoas elas já estão entregando os pontos, estão desistindo de lutar, estão desistindo de batalhar, estão desistindo de ir para a frente. Elas estão frustradas, desanimadas, decepcionadas, tristes. E essa palavra é para mim e para você. Nós precisamos aprender dentro da palavra que os planos de Deus não podem ser frustrados, eles nunca se frustrarão. E por que esta palavra ela tem que vir ao nosso coração? Porque nesta hora e nesse momento, nós precisamos de uma palavra de esperança. O que é esperança? Esperança é aguardar, é esperar aquilo que nós não vemos. Fé é uma convicção, é uma certeza daquilo que se espera. É uma plena certeza, é uma plena convicção. É uma certeza que Deus tem colocado nos nossos corações. E talvez você também está vivendo esse ciclo. Talvez você recebeu promessas de Deus, palavras de Deus, e aí entra ano, sai ano, entra mês, sai mês, entra semana, acaba a semana e passa o dia e o ciclo vai se repetindo, o tempo vai passando e você fala: meu Deus, e todas as tuas promessas para mim, e toda a tua voz para mim, tudo aquilo que o Senhor disse ao meu respeito, que o Senhor iria fazer, que o Senhor iria me usar, que o Senhor faria através das minhas mãos, que o Senhor me usaria. E a palavra ela diz tão categoricamente: tudo Deus pode. Então a primeira premissa:
o primeiro pilar, o primeiro fundamento, a primeira verdade, a primeira assertiva, a primeira afirmação. Tudo Deus pode fazer. Deus pode fazer todas as coisas. Não é uma, não é duas, não são algumas coisas. Deus pode fazer todas as coisas. Segunda verdade que a palavra estabelece: nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Ele não disse que fará esses planos, que executará esses planos no nosso tempo, da nossa forma. E aí que agora eu quero chamar a sua atenção de forma especial, que o próprio Jó, que depois do Senhor Jesus, obviamente, que dentro num contexto da palavra nós vemos que é o homem que a palavra mais diz que sofreu, que perdeu tudo, perdeu todas as coisas. Só que nesse processo em que ele perde todas as coisas, ele perde família, ele perde saúde, ele perde bens, ele perde tudo, absolutamente tudo. Ele fica apenas casado, ele não perde o casamento. A Bíblia pelo menos não vai relatar isso, que a mulher dele morreu ou o deixou. Então, ele fica com a sua esposa, bem ou mal fica com a sua esposa. O casamento Deus mantém. Por quê? Porque eles eram uma só carne. E nesse processo, depois de tantas lágrimas e de tanto sofrimento, ele vai confessar algo para Deus. Ele diz assim: Senhor Deus, as coisas que eu falei coisas erradas porque eu não entendia. Então, eu reconheço, eu confesso que eu falei de coisas que eu não entendia. Isso está no versículo 3. Eu falei daquilo que não entendi, são coisas maravilhosas para mim. Então, tem momentos na nossa vida que nós falamos frases, nós falamos coisas, nós falamos até para o próprio Deus. Nós nos queixamos, nós murmuramos, nós reclamamos. Mas você sabe qual é a verdade? A verdade é que nós estamos falando daquilo que não sabemos. Esse é o nosso erro. Porque são coisas grandiosas para a nossa mente compreender. São coisas maravilhosas. Inclusive, ele fala aqui no versículo 5, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então, a minha pergunta para você nessa noite, e nesse dia, nessa tarde, a depender da hora e do momento que você está assistindo essa ministração. Você tem falado, você tem se queixado diante de Deus? Você tem reclamado? Você está numa situação difícil? A resposta é que você não sabe de fato, não tem a compreensão e a dimensão daquilo que Deus tem para a sua vida. Mas Ele quer abrir a sua visão. Ele quer abrir a sua mente. Ele quer te dar compreensão disso. Ele quer falar ao seu coração de uma forma extraordinária, de uma forma maravilhosa. Sim, Ele quer falar ao seu coração de uma forma estrondosa, de uma forma maravilhosa. Outra pergunta que eu quero te fazer para você refletir. Você conhece a Deus só porque falaram desse Deus para você? Ou você de fato o conhece pessoalmente? O grande ponto é que Deus, Ele quer que você o conheça, não por intermédio de pessoas, não porque você ouviu falar, mas Ele quer que você o conheça de forma íntegra, de forma plena, de forma profunda, mas principalmente de forma pessoal e direta. Ele quer se relacionar com você. Então, os planos que Deus tem para a sua vida, mais cedo ou mais tarde, eles vão se cumprir. A oração que eu vou fazer hoje é para que Deus abra a minha mente, abra a sua mente, abra os meus olhos, abra os seus olhos, para que nós possamos entender essas coisas maravilhosas e o que de fato está nos distanciando de Deus, o que é que de fato está nos afastando de Deus. Por que as coisas não rompem?
Por que as coisas não acontecem? Por que parece que nós damos um passo para frente e 2 para trás? Por que parece que tem um elástico e vai nos trazendo para trás? O que está acontecendo de fato? Deus ele vai dar uma resposta, mas isso faz parte de um processo. Se você está aqui, se esse vídeo chegou até você, se você está até que é neste ponto, ouvindo a palavra, ouvindo essa ministração, é porque o Espírito Santo de Deus já está operando na sua vida, assim como ele operou sobre a vida de Jó, que reconheceu. Isso é o mais importante. Reconheça que Deus ele é perfeito, que ele pode todas as coisas, que nenhum dos planos dele pode ser frustrado, que ele é sábio, que ele detém todo o poder, todo o conhecimento, toda a sabedoria, e Deus não erra, Deus não mente, Deus não se equivoca. Ele sempre tem o melhor para as nossas vidas. Vamos orar nesta hora? Eu já estou aqui com o meu caderno de orações, tem aqui pedidos e motivos, aqui tem documentos. Você que está me conhecendo agora, faça também, separe um caderno para você, um caderno de guerra profética, um caderno de intercessão, um caderno de oração. Estou aqui também com um copo com água, que é um momento de comunhão entre nós. Aqui nós vamos ter agora um momento de comunhão com Deus. Você vai participar agora da comunhão do Espírito Santo, porque lá em Isaías capítulo 44, versículo 3, Deus faz uma promessa. Deus ele disse que ele derramaria do Espírito dele, o Espírito Santo, sobre nós, os filhos de Israel, os filhos de Jacó. E na cruz do Calvário nós fomos enxertados nesse povo, no povo de Deus. Agora nós somos do povo de Deus. Vamos orar? Senhor meu Deus e amado Pai, eu oro nesta hora por todos os teus filhos e filhas que agora me ouvem, que agora me assistem nesta ministração. Não importa a hora, nem o dia, se agora é noite, se agora é madrugada, se é manhã, se é tarde. Pai, eu peço nesta hora que o Senhor venha abençoar e entregar uma porção de alegria em nome do Senhor Jesus sobre todos e todas que nesta hora, neste momento, Senhor, estão chorando, estão em lágrimas, estão enfermos emocionalmente. Senhor, não tem forças para levantar, não tem forças para orar, não tem forças para falar com Deus. Estão, meu Pai, enfrentando momentos, meu Pai, de grande dificuldade, falta, Senhor, de sentimento de vida, pensamentos de morte, enfermidades, meu Pai, Senhor, na alma, nas emoções, no coração, depressão profunda. Senhor, estão deprimidos, estão cabisbaixos. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos nesta hora uma porção de alegria, que o Senhor venha alegrar todos os corações que estão machucados, feridos, arrasados, contritos. Ó Deus, a Tua palavra diz que um coração contrito e quebrantado o Senhor não despreza. E eu oro nesta hora pelos Teus filhinhos e as Tuas filhas que se sentem, Senhor, desprezados, se sentem desprezadas. Em nome do Senhor Jesus, toca agora nesses corações, trazendo, Senhor, alegria, trazendo, Senhor, felicidade, trazendo, Senhor, o toque do amor do Senhor. Oro nesta hora, meu Pai, contra todas as enfermidades nos intestinos, no estômago, no aparelho digestivo, na pele, no cabelo, nos olhos, nos ossos, no sistema neurológico, problemas como epilepsia, esquizofrenia, ansiedade, insônia, dependência de remédios. Senhor, depressão profunda, fobia social, medo de sair de casa. Em nome de Jesus, Pai, que haja agora uma unção de libertação, libertação dos vícios, do álcool, das drogas, da bebida, do cigarro, da promiscuidade, da iniquidade. Liberta agora, Pai, todos e todas que participam agora dessa ministração, porque foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. E como corpo de Cristo, nós declaramos agora o Teu povo liberto,
o teu povo sarado, curado, restaurado e principalmente salvo e próspero, com sucesso. Oro pela vida financeira dos teus filhos, Pai. Senhor, que o Senhor venha abrir portas, que o Senhor venha prosperar, que o Senhor venha abençoar o trabalho, a empresa, os alunos, o empreendedorismo, quem trabalha por conta própria, abençoa os casais que estão em crise, em brigas, em contendas, Pai, que o Senhor venha trazer restauração familiar, restauração emocional. Quem está solteiro, quem está, Senhor, quem meu Pai perdeu o casamento, que o Senhor venha trazer restituição e restauração. Abençoa os nossos filhos, abençoa a nossa casa, abençoa os nossos bens. Senhor, abençoa tudo aquilo que nós temos. E nós consagramos esta água representando que a presença do Teu Espírito Santo, representando a comunhão do Teu Espírito Santo, representando a intimidade com o Teu Espírito Santo. E quando bebermos esta água, que ela, a partir de agora, é um remédio sobrenatural. E muitos dos Teus filhos e filhas sentirão, meu Pai, o gosto de remédio, um gosto, meu Pai, de um alívio, da transformação do Senhor em suas vidas. É assim que nós oramos, Pai, e pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos beber? Senhor Deus, amado e doce Espírito Santo, venha sobre todo o teu povo e dê a eles, a todos eles, Senhor, uma noite repleta de bênçãos, uma madrugada repleta de bênçãos, uma manhã de conquistas, um dia de conquistas, de livramento, proteção e vitória. É assim que nós oramos, clamamos, pedimos e suplicamos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Eu sou o pastor Bruno Weiser. Me siga aqui nas redes sociais, se inscreva no canal, nos nossos canais. Que Deus te abençoe de forma poderosa. Graça e paz do Senhor Jesus. E tchau, tchau.